Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto, aqui em Brasília. Brasília que ontem deu uma promessa de chuva, nós sentimos o cheiro, as pessoas ficaram emocionadas, em algumas quadras aqui em Brasília, acho até que caiu umas 2 ou 3 gotinhas, mas da chuva de verdade não veio nada, veio mais um incêndio que nós tivemos num parque aqui próximo, então estamos numa situação bastante complicada, como de resto, o restante do Brasil também, por conta dessas questões climáticas, né, que nós precisamos dar um pouco mais de atenção nessa situação. Começar com vocês aqui, saudando e agradecendo a todos e todas que estão conosco, né, em especial aqui a Clélia Bertoncini, que se tornou membra, né, no YouTube. Eu quero pedir mais uma vez que vocês tornem essas posições uma coisa mais frequente, especialmente com a mídia alternativa. Você sabe que, diferentemente da história da nossa mídia monopolista, a mídia alternativa é mais recente, foi a que permitiu que a gente pudesse fazer um enfrentamento ao período Bolsonaro, é a mídia que consegue dar espaços e vazão ao tipo de análise, de papo, de conversa que interessa muitas vezes ao povo progressista. Então, faz o teu papel, nos apoia, né? Te inscreve lá nos canais do 247, te inscreve nos canais, obviamente, do meu também, lá no canalzinho do YouTube, faz muita diferença pra gente, deixa o like nos conteúdos, e se você puder, torne-se membro, como a Clélia se tornou aqui, ajuda bastante para nós, especialmente continuarmos aí esse processo todo de disputa dessas narrativas políticas, históricas, sociais e econômicas que a gente faz com a grande mídia, que não é fácil. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma lembrança à nossa querida colega Natália Urban, que faleceu semana passada, né, e vai deixar um vazio incontornável. Todos os que a acompanhavam e a coragem com que ela lidava com as coisas e o conhecimento que ela trazia, a forma como ela se colocava. Então, todos os que puderem, né, dentro das suas próprias posições religiosas ou não, que façam aí uma meditação sobre o que aconteceu e que a gente volte futuramente a lembrar de todas as coisas boas que ela nos deixou, sem deixarmos de lado a necessidade de buscar respostas para o que aconteceu, né? E parece que essa semana, também no final da semana, a polícia da Escócia avançou um pouco nessa situação e está buscando novas informações. Então, nosso abraço muito querido à família da Natália, aos amigos da Natália e, obviamente, nossa lembrança eterna a uma profissional incansável. E ela não era uma profissional só da comunicação, porque tem muitos bons comunicadores, muitos bons jornalistas. Ela era uma internacionalista, uma pessoa que pensava o sistema internacional, sua história, sua política, e principalmente uma internacionalista que pensava as coisas do Sul, o que é tão difícil no mundo, porque as narrativas, a explicação do mundo vindo do norte, ela é muito forte. Ela está em todos os livros didáticos, ela está na maioria dos programas, nos filmes de Hollywood, na boca dos grandes, abre aspas, especialistas, e as pessoas que tentam demonstrar que essas histórias, essas narrativas, essas explicações, elas são só parte da realidade que nós estamos trabalhando, essas pessoas são poucas, e essas pessoas são corajosas, né? O nosso programa de hoje vai exatamente tratar dessas questões. Nós vamos falar hoje sobre o Oriente Médio e algumas coisas estranhas que estão acontecendo por lá. Eu estava conversando aqui no backstage. Backstage é bonito, né? O Fernando fica reclamando aí das palavras em inglês, mas usa elas. Pois é, eu estava conversando aqui na nossa cozinha, antes da gente entrar no programa, com o nosso convidado de hoje, e nós estamos exatamente debatendo isso. Parece que há alguma coisa diferente nessa última crise do Oriente Médio que nós estamos vivenciando. Eu falo última crise que nós estamos vivenciando, lembrando que nós estamos no Brasil, porque na realidade quem está no Oriente Médio nunca deixou de vivenciar nenhuma das crises desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, se você perguntar pela memória do povo palestino, pela memória do povo libanês, pela memória do povo sírio e pela memória do povo israelense também,
tá? Porque muitas vezes o povo israelense muitas vezes é vítima do seu próprio governo. Se você perguntar para a memória desses povos, você vai ver que paz é uma palavra que poucas vezes eles conseguiram sentir, tanto que eles usam isso tão fortemente nos símbolos que colocam. Mas nessa última crise, nós temos coisas novas a discutir, e esse é o motivo da gente estar conversando hoje a respeito disso. Eu recebo aqui com muito cuidado, com muito carinho e com muita atenção o meu querido amigo historiador Said Tenório. Said, que todos já conhecem de longa data, né? Said foi vice-presidente da FEPAL, não? Não, do Instituto Brasil-Palestina. Instituto Brasil-Palestina, e é um militante nessa causa incansável. Said, é um prazer te ter por aqui, te ouvir a respeito disso. Nosso foco hoje é entender essa confusão no Oriente Médio, e aí já começo te passando a palavra, mas te dizendo o que eu estava comentando antes com o pessoal. Eu acho que nós estamos tendo algo diferente a partir desse momento no Oriente Médio. Me parece que nós estamos tendo aquilo que os Estados Unidos, por muitos anos, no século XX, lutava para evitar. A gente via os Estados Unidos ao longo do século XX inteiro indo à ONU dizendo o seguinte: olha, nós temos que evitar o homem mau que toma decisões de um governo e que tem nas mãos os meios militares para infligir dor. O que significa isso? Era o governante que tinha capacidade de ordenar a guerra, mas que não respondia às questões racionais, ou seja, que não conseguia compreender os limites daquilo que está fazendo. Enquanto que a gente ouviu isso nos Estados Unidos em tempo inteiro, e no século XX eles tentaram pintar que era um líder muçulmano, e aí pensaram no Saddam Hussein, pensaram no próprio Arafat em determinado momento, tentaram fazer essa mesma pecha, né? Mas essa caricatura que eles fizeram do líder que não responde racionalmente, me parece que hoje cai como uma luva para o que Netanyahu está fazendo. E sabe de uma coisa, Tenório? Não somos só nós que estamos pensando nisso, porque uma parte significativa dos próprios israelenses hoje faz uma oposição muito forte ao próprio Netanyahu, o que nos leva a perguntar: a guerra precisa do Netanyahu ou o Netanyahu precisa da guerra, Tenório? O que tu acha a respeito disso? Bom, boa noite, Fernando. Satisfação estar contigo aqui nesta noite. Quero deixar também um abraço aqui para os amigos e amigas da Horta da Verdade, né? E deixar uma saudação, um salam aleikum para a memória da nossa querida irmã Natália Urban. Não sei se vocês sabem, a Natália Urban, há pouco tempo, ela havia se convertido ao Islã, né? Tinha se tornado muçulmana, fez o Ramadã de 2024, e era uma pessoa que estava estudando a religião, estudando o Islã político, e vendo que fazia muito sentido dessa trajetória internacionalista, né? Ela foi uma grande jornalista e uma grande internacionalista, como você falou, Fernando, e um ser humano extraordinário. As poucas vezes que eu pude conversar com ela foram conversas assim muito animadoras, né? E ela demonstrava e tinha um grande conhecimento sobre esse cenário dessa geopolítica do Oriente Médio. Esteve na Palestina o ano passado, enfim, antes do 7 de outubro, né? Então, deixar aqui a nossa reverência à memória da nossa querida amiga e irmã Natália Urban. Fernando, eu tenho convicção de que Netanyahu precisa da guerra. E ele precisa que esta guerra tome características cada vez mais abrangentes, para que possa envolver os Estados Unidos e outras forças desse imperialismo ocidental, europeu, Alemanha, França, o Reino Unido, que são quem estão dando todo o amparo no Conselho de Segurança, oferecendo armas, tecnologias, equipamentos, etc., né? Porque Netanyahu é um sujeito, eu ia dizer um palavrão, mas não fica bem de falar palavrão nessa hora, né? Ele é um político corrupto, é um sujeito sinistro e é sádico também, porque você veja só essa ação, o bombardeio que martirizou o secretário-geral do Hezbollah,
na sexta-feira, foi dada por ele diretamente da representação dos Estados Unidos, desde a representação de Israel na ONU, e tem fotos, o cara dando um telefonema e autorizando aquele assassinato, como ele autorizou o assassinato do mártir Ismail Haniyeh. Então, eu penso que Netanyahu ele precisa dessa guerra para se manter. Se a guerra acaba, você vê a atitude dele em relação a essas manifestações frequentes em Israel, pedindo que haja uma negociação com a resistência palestina para a troca de prisioneiros. E ele não quer, porque se troca os prisioneiros, ele fica sem um elemento do seu discurso, né, para manter essa guerra. Ele disse no início, vocês lembram, olha, 1 semana, 2 semanas, eu vou liquidar com o Hamas e vou trazer os reféns, que naquela ocasião era pouco mais de 200. Ele não conseguiu nenhuma coisa nem outra. O que ele conseguiu foi 42 mil pessoas assassinadas nos bombardeios, uma infinidade de pessoas feridas e a destruição de Gaza. É isso que ele pode dizer que é o resultado da guerra. E agora as tropas israelenses abandonaram. Então eu penso, Fernando, que a manutenção dessa guerra e essa escalada no Líbano serve a essa estratégia dele. Porque na hora que isso acabar, que houver um cessar-fogo no Líbano e na Palestina, ele vai para a cadeia, né? Porque a sociedade israelense está cansada de desse longo confronto com a resistência sem nenhum resultado. A verdade é essa. Israel, por mais que ele intensifique os ataques e eleve o número de mortos e a destruição, você não pode dizer, nós conseguimos o nosso objetivo em Gaza. Só se o objetivo em Gaza for a limpeza étnica, for o genocídio, for a destruição. A mesma coisa no Líbano, né? Só que no Líbano, eu penso, já finalizando, Fernando, que lá as forças de Israel estão encontrando, e ainda não viram tudo, uma força mais extraordinária do que o Hamas. Se o Hamas está conseguindo levar adiante essa luta de resistência por quase um ano, que completa essa semana que vem agora, na segunda-feira, o Hezbollah tem uma capacidade militar, um número de combatentes e uma possibilidade no enfrentamento direto com Israel que eles nem imaginam. Né? Foi o que Nasrallah falou. Nós ainda não utilizamos as nossas armas mais estratégicas, nós estamos usando aquilo que poderia ser as nossas armas do dia a dia, convencionais. Então, acho que vamos só explicar para as pessoas, antes que comecem as perguntas, né? Existem duas interpretações sobre o papel do Hamas e do Hezbollah. Uma interpretação, que é a interpretação do Ocidente, a interpretação que Israel compra, né, de que são grupos terroristas, ponto final. O que seriam grupos terroristas? Que usam a violência como forma de implementação do medo e desestabilização dos outros países. Há uma outra interpretação que a ONU partilha, que a China, por exemplo, partilha, que a Rússia partilha, que diversos países no mundo partilham, de que, na medida em que Israel não cumpre as ordens da ONU, as ordens que mandaram, que a ONU manda que Israel desocupe os territórios, então, como Israel não cumpre essas ordens, e não cumpre essas ordens desde a década de 60, quando ela foi exarada, portanto, não é de agora, de ontem, não, são mais de 50 anos, 60 anos não cumprindo essas ordens. Como ele não cumpre essas ordens, ele é uma força de ocupação. E se ele é uma força de ocupação no território, então está, vamos dizer assim, legalizada as forças de resistência a essa ocupação. Essa interpretação foi utilizada ao longo de todo o século XIX e século XX, gente. Não é uma coisa que foi feita para o Oriente Médio. Isso foi utilizado, por exemplo, nas disputas na África, foi utilizado nas disputas na Ásia, foi utilizado na América, por exemplo, quando o Texas se declara, né, independente do México, e aí você tem toda uma interpretação sobre quem é o ocupante, quem não é. Então, quando você tem essa interpretação de pessoas que entendem o Hamas e o Hezbollah como forças de ocupação, isso não é novo. Isso não é uma coisa que surgiu agora. Isso é uma interpretação que existe há muito tempo e, portanto, deve ser respeitada a essa posição especificamente. É só isso que eu queria comentar. Eu quero te perguntar o seguinte, meu caro, não é a primeira vez
que Israel bombardeia o Líbano, né? Nós tivemos lá na década de 70 os bombardeios ao Líbano e à Jordânia, em função, né, após a expulsão do LP da Jordânia. Nós tivemos lá em 78 a Operação Litani, onde Israel bombardeou o sul do Líbano com o objetivo de destruir as bases da Organização pela Libertação da Palestina. Nós tivemos a Guerra de 82, né? Nós tivemos nos anos 90, por exemplo, as operações Contas de Vidro, Uvas do Irã, em 93 e 96. Então, assim, o Líbano talvez seja o país do Oriente Médio mais bombardeado por Israel. Acontece qualquer coisa, Israel destrói o aeroporto, bombardeia toda na região. Em 2006 nós tivemos novos bombardeios, mas nesse me parece que as coisas estão um pouco diferentes. Primeiro porque o Papa veio a público hoje dizer que a operação de Israel no Líbano passa da moralidade. E o próprio presidente Joe Biden veio a público dizer que é preciso se evitar uma guerra total no Oriente Médio. E aí eu te pergunto, se ele está dizendo que é preciso evitar uma guerra no Oriente Médio, é porque alguém está buscando essa guerra no Oriente Médio. E na tua percepção, quem está buscando esta guerra total no Oriente Médio e por quê? Olha, para personificar, quem quer essa guerra no Oriente Médio é o Benjamin Netanyahu. O Netanyahu e não o povo de Israel, né? Não necessariamente, ele tem uma oposição grande. Não necessariamente o povo israelense, embora a população israelense foi quem elegeu essa turma que está governando Israel e praticando esses crimes de guerra e esses crimes contra a humanidade, né? Eles comemoraram a morte do Ismail Haniyeh, comemoram os bombardeios, não toda a população, né? Parcelas da população comemoram o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, comemoraram o assassinato de Ismail Haniyeh, comemoraram o assassinato do Hassan Nasrallah. Quem quer essa guerra é Benjamin Netanyahu, para se consolidar no poder e levar adiante o projeto sionista. Porque Israel, ele não pensa só na concretização do seu projeto colonial na Palestina ocupada. O território que ele já detém desde 1948 e foi se expandindo na colonização, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, porque vocês sabem, tem a teoria fantasiosa do Grande Oriente. O movimento sionista utiliza desde sempre uma interpretação tendenciosa a seu favor do livro sagrado do Antigo Testamento, para dizer, não, nós somos o povo escolhido, Deus nos deu essa terra, e essa terra é o Grande Oriente. É Israel, é o Líbano, é a Síria, é a Jordânia, é parte do Egito, etc. Então, Israel quer a guerra, Benjamin Netanyahu é o chefe da guerra. Eles assassinaram Benjamin Netanyahu, assassinaram Hassan Nasrallah, assassinaram Ismail Haniyeh numa demonstração de força na tentativa de intimidar e deixar de joelhos a resistência palestina e a resistência libanesa. E os apoiadores de ambos os países, né, da Palestina ocupada e do Líbano. O cara matou o nosso principal dirigente, então ele pode matar qualquer um. Só que não é bem assim, né? O crime que eles vêm cometendo contra essas lideranças são crimes muito graves, e você contextualizou aí. Israel é um Estado fora da lei, é um Estado criminoso. Essas acusações que eles fazem ao Hamas, à Jihad Islâmica, à Frente Popular e o Hezbollah, etc., casa exatamente neles, como uma luva na sua mão, porque eles são terroristas, fora da lei, não respeitam o direito internacional. Enquanto que a resistência libanesa, palestina, as diversas organizações, agem segundo o direito internacional, porque estão combatendo uma força ocupante. Porque no Líbano, Israel também é uma força ocupante, né? Então, esses 3 assassinatos, né, os assassinatos de Qassem Soleimani no Iraque, a mando de Donald Trump, o assassinato de Ismail Haniyeh, a mando de Benjamin Netanyahu, e a ordem direta que ele deu a partir do prédio das Nações Unidas para o assassinato de Hassan Nasrallah, eles foram duros golpes, mas eles não acabaram com a força, com o poderio e com o apoio
que a resistência, tanto do Líbano quanto da Palestina, tem entre o seu povo. É cada vez mais forte. Você vê o que aconteceu no Líbano depois do assassinato de Hassan Nasrallah e naqueles acontecimentos que antecederam. As pessoas do sul do Líbano, que são de maioria xiita, se deslocando para o centro e para o norte, que são regiões sunitas e cristãs no centro. E foram acolhidas, ou seja, quando eles pensaram que os bombardeios e o deslocamento dessas pessoas do sul iria levar um conflito para o norte e para o centro do Líbano, o que houve foi o acolhimento, porque está todo mundo na mesma situação. O Líbano está sob ataque, né? E a destruição do Líbano, como os líderes sionistas têm dito, é o objetivo deles para concretizar essa coisa do grande Israel. Pois é, isso aí que você tocou uma coisa importante. Primeiro assim, Israel ocupou o Líbano de 85, 86, mais ou menos, até os anos 2000. Né? Em 2000 eles se retiram, mas mantém uma zona especial, vamos dizer assim, que ninguém pode colocar militarização ali, e a partir dessa zona é que se dá as escaramuças com o Hezbollah. O Hezbollah que inclusive é criado, né, surge após a invasão israelense. É preciso dizer isso, que as pessoas pensam que o Hezbollah surge como uma fonte para fustigar Israel, e não. Na realidade, o Hezbollah surge após a invasão israelense sobre o Líbano nessa situação. Agora, durante todo o século XX e início do século XXI, Said, a lógica no Oriente Médio foram os Estados Unidos utilizando o Estado de Israel como uma forma de evitar que os países muçulmanos fizessem uma aliança específica em torno do petróleo, em torno dos seus interesses geopolíticos. Então, ora, o Israel se aproximava da Jordânia, ora, se aproxima do próprio Egito, né, assassina ali, depois que o Nasser morre, você tem a proximidade, aí dá toda aquela confusão, o Egito traiu, não traiu, mas a política externa israelense sempre foi baseada no interesse norte-americano, de evitar que houvesse uma solidariedade entre os muçulmanos e que se ali se fortalecesse uma força, né, uma condição geopolítica de ação. Aqui nós temos o Valmir perguntando exatamente isso, né? Quem é que manda em quem? Israel ou os Estados Unidos? Por que eu te pergunto isso? Porque me parece que nesse momento a ação de Netanyahu é o contrário. Netanyahu está trazendo a reboque os Estados Unidos, quase, eu não vou dizer a contragosto, porque não sou tão desonesto assim, né? Os norte-americanos não são santos nessa história, mas me parece até agora que todos os depoimentos, tanto do Trump quanto da Kamala Harris, que são, e agora do Biden, inclusive, que são as três figuras hoje que operam esse cenário, são contra esses conflitos, né? E Netanyahu segue fustigando. E aí o que eu queria te perguntar, ele segue fazendo ataques, ora bombardeios ao Irã, ora invasão na Cisjordânia, não necessariamente na faixa de Gaza, mas do outro lado, onde o Hamas não tem participação, né, para mostrar que o problema não é necessariamente o Hamas, e agora no Líbano, ele está fustigando, buscando essa guerra. E todos os países muçulmanos do Oriente Médio não estão caindo nessa armadilha. O próprio Irã já foi atacado várias vezes, e parece que agora, nesse último bombardeio, também um general de alto nível do Irã foi morto junto com o Nasrallah. Né? Então, assim, os países muçulmanos estão aguentando no osso essas provocações. E aí que eu quero te perguntar, quem é que está definindo essa política? São os norte-americanos que estão definindo a política no Oriente Médio ou o Netanyahu que está jogando com esses interesses pré-eleitorais para fazer isso? E a segunda pergunta que eu tenho para te fazer é, até quando os países muçulmanos vão suportar essas provocações sem reagir e sem levar o Oriente Médio a um conflito total? Fernando, eu penso o seguinte, Israel, desde o início da sua criação, é um ente que serve aos interesses do imperialismo naquela região. Né? Israel é um ente armado por essas potências ocidentais para enfrentar essas contradições com o Oriente Médio, né? Principalmente esses países de maioria muçulmana que você falou, o Egito, o Líbano, Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque, etc. Né? E você lembra que, e você mencionou que ao longo desse século,
do século XX, né, principalmente, houve muitos confrontos entre Israel e esses países, né? Donald Trump, quando foi presidente, ele tentou uma jogada que ele achava que seria a grande sacada dos Estados Unidos e Israel para controlar, dominar e domesticar, entre aspas, os países muçulmanos, né? Que foi o tal dos Acordos de Abraão, que era o quê? Era o restabelecimento de relações diplomáticas e comerciais plenas de Israel com Marrocos, com o Sudão, com o Egito, com a Arábia Saudita, com a Jordânia, etc. E esses acordos foram por terra, porque a questão palestina ela tem uma precedência muito forte nessa questão regional, né? Ainda mais para os muçulmanos, né? Porém, é sabido, e todos vocês devem saber, que apesar desse reconhecimento pleno, diplomático e comercial desses países muçulmanos com Israel, muitos deles têm muitos negócios, uns explícitos e outros por baixo do pano, como a gente fala, né? Tanto é que você vê, nós estamos hoje a 359 dias de massacre contra Gaza. O que é que a Arábia Saudita fez? Nada. O que é que o Egito fez? Nada. O que é que a Jordânia fez? Nada a favor do povo palestino, porque a Jordânia serve como um garçom ali do Estado terrorista de Israel. Quando o Irã fez aquele ataque de retaliação, os mísseis do Irã, muitos deles e drones, foram derrubados pela Jordânia e pela Arábia Saudita. Os mísseis do Iêmen, alguns no início, foram derrubados pela Arábia Saudita. Agora, o Iêmen tem uma tecnologia de mísseis hipersônicos que a defesa saudita nem jordaniana consegue deter os seus mísseis, nem a de Israel consegue. Então, eu vejo duas coisas. Primeiro, que pode haver um reatamento de relações entre alguns desses países árabes traidores da causa palestina com o Estado terrorista de Israel, mas eles nunca serão capazes de domesticar o povo desses países em relação à questão palestina, nem em relação à questão libanesa, porque vocês viram no noticiário, né, a quantidade de manifestações que ocorreram gigantescas. Espontâneas, é isso que impressiona. Não tem nenhuma liderança partidária, nem liderança religiosa, é o sentimento do povo. Então, esse alinhamento dessas potências do Oriente Médio, de maioria islâmica, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, essa turma aí, eles só vão continuar com esse namoro com os bandidos sionistas quando o povo se rebelar. Porque a revolução é um processo que ele chega num momento que não tem como conter. Enquanto são pequenas manifestações, a repressão, o mundo está repleto de histórias, de processos revolucionários que foram contidos no início, através de prisões, de assassinatos, de tortura, de repressão política, etc., e policial, e o que é que deu? Né? É uma enchente que depois ninguém vai controlar. Né? É como a batalha, não foi por acaso que a resistência palestina denominou de dilúvio de Al-Aqsa essa ação, essa operação que está em curso até hoje, né? Porque foi um processo que foi crescendo. Você vê a Cisjordânia, que não era parte do conflito, hoje existe na Cisjordânia um confronto direto e diário, né? Uma nova conformação de guerra de guerrilhas que Israel não está conseguindo dar conta. E a Cisjordânia é mais aberta do ponto de vista da entrada de armas, da entrada de combatentes, do que a faixa de Gaza, que está controlada há muito tempo, né? Então, essa simpatia, esse quase amor das potências árabes traidoras da causa palestina com Israel vai durar até o povo se rebelar e fazer uma revolução, não aquelas revoluções da Primavera Árabe, mas revolução de cunho nacionalista, democrático, para tirar do poder esses sanguessugas, né? Do Bahrein, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, enfim. Isso que eu queria entender um pouquinho mais, Tenório, porque tu está trazendo uma informação aqui interessante. Tu está dizendo, olha, a pressão
que Israel está fazendo sobre os povos muçulmanos ali no entorno pode redundar num processo de questionamento sobre suas próprias lideranças, porque a violência com que Israel está tratando basicamente toda a população civil como inimiga, né, e nós vemos isso inclusive nos discursos do Netanyahu, né, todo muçulmano é inimigo, todas as pessoas no Líbano, na Síria, em Gaza, na Cisjordânia, são inimigos e, portanto, todos eles precisam ser mortos e aniquilados, e que isso levaria, então, poderia levar, na tua opinião, a um movimento que viesse a questionar as lideranças desses países que não se colocam em causa na defesa dessa segurança de países muçulmanos. Isso seria uma novidade, isso seria o contrário de tudo que os Estados Unidos sempre tentaram fazer no Oriente Médio, porque haveria a criação, no meu entendimento, pelo que tu estás colocando, de uma certa solidariedade entre os muçulmanos, e isso promoveria uma união muito mais forte do que até então Israel estaria em condições de colocar. E aí deixa eu te perguntar, até que ponto o povo de Israel precisa entender que a segurança de Israel está intimamente ligada à segurança da Palestina, das populações da Palestina, das populações do Líbano, né? Até que ponto a gente precisa mostrar essas coisas para eles? Ou seja, trazer paz para o Oriente Médio significa trazer segurança para todos os seus atores ali do lado, e não necessariamente fomentar mais essas confusões. Você realmente acha que há um caminho de paz, um caminho que se pode trabalhar nesse sentido, ou nós estamos todos dentro da armadilha do Netanyahu e vamos terminar numa guerra generalizada e genocídio e tudo mais? Olha, essa possibilidade de uma guerra regional generalizada, ela pode ocorrer. Israel está jogando uma cartada muito alta para que isso aconteça, para envolver os Estados Unidos, para envolver a Alemanha, a França, o Reino Unido, né? As populações israelenses, elas foram cativadas. O israelense, esse gentílico que passou a existir a partir de 1948, porque não existia, nunca existiu nenhum lugar no mundo que se chamasse Israel, não existia israelense. Os israelitas do Antigo Testamento, da Bíblia, do Alcorão, não são esses aí, não era um povo, uma nação, um Estado, né? Era uma figura religiosa. Eles foram formados, eles passaram a colonizar a Palestina, naquilo que passaram a chamar de Israel, com esse conceito: nós temos que tirar os árabes bárbaros do nosso território. Nós estamos voltando para aquilo que nos pertenceu por mais de 2000 anos. É uma mentira, isso é uma balela, isso é uma falsificação do Antigo Testamento, né? Falsificado intencionalmente. Então, essas populações, elas foram se formando, Fernando, com esse conceito que Israel pode tudo, Israel está acima da lei, o Conselho de Segurança não pune Israel quando determina alguma punição, ele não cumpre, né? E passa a acreditar nas promessas da direita israelense, né? Você vê as eleições, as últimas eleições que houve em Israel, o discurso era cada um mais radical no sentido de exterminar a população palestina e expulsá-los das terras para a concretização desse projeto, né? Então, convencer essas pessoas é um esforço hercúleo, porque a maioria dos partidos em atuação, a maioria do Knesset israelense, é tudo de político de extrema-direita, né? Eles precisam saber que o Oriente Médio, que Israel só terá paz quando for a paz para todo mundo. Não adianta eles adquirirem armamentos, cercas, sistema de controle, etc., etc., se os palestinos não têm direito à sua soberania assegurada pela Convenção 181 da ONU, a Resolução 181 da ONU, que injustamente dividiu a Palestina, mas pelo menos disse que a partir dali teria o Estado Nacional Árabe-Palestino. Então não adianta bombardear Gaza, não adianta prender pessoas, não adianta matar as lideranças, porque a ideia da revolução, da libertação, da soberania, da autodeterminação da Palestina é uma coisa que não mata. Não é físico, não é um braço, não é uma cabeça, não é um corpo. É uma ideia que as pessoas, os palestinos, a vida inteira, introjetaram.
E você sabe, a Palestina, a vida inteira, muitos milênios lutando contra ocupações, ocupação nunca conseguiu ter o seu Estado Nacional próprio. Os persas, os romanos, os cruzados, o Império Otomano, o Império Britânico, e agora essa turma que veio da Europa e criou esse Estado de Israel para tomar aquilo que pertence aos palestinos. Então, eu não sei, viu? Porque também é o seguinte, em Israel não existe um movimento forte de direitos humanos, não existe um movimento forte de esquerda. Os partidos de esquerda são minúsculos. Os movimentos de direitos humanos em Israel são perseguidos tanto quanto os palestinos. Então, eu li outro dia desses aí, um dirigente do Hamas dizendo, olha, a situação está tão caótica que nós vamos perder todos, perder determinados conceitos que nós adotamos e vamos adotar ações de martírio. O que é ação de martírio? É o suicida. Há um mês atrás teve uma ação dessa em Tel Aviv que deixou a segurança e a população e as autoridades de Tel Aviv apavoradas. Porque se volta esse martírio de pessoas, né, se explodindo em ambientes coletivos, né? Porque, a revista Lancet, Fernando, ela estima que 186 mil pessoas foram mortas até agora na faixa de Gaza. Porque esse número de 42 mil são as pessoas mortas diretamente nos bombardeios. Mas tem as pessoas que morreram soterradas, as pessoas que foram feridas e morreram. Tem as sem pessoas água, sem comida, sem auxílio médico. Sem água, sem medicamentos, pessoas que tinham doenças crônicas e pararam de ter medicamento. As crianças recém-nascidas que morreram por falta de oxigênio nos hospitais, de medicamentos, enfim. Né? Então, eu acho... Mas aí tu está nos trazendo um cenário assustador, porque... E não é impossível acontecer, Saí, deixa eu te dizer, não é impossível acontecer, porque realmente, quando você tem o exercício da violência de forma reiterada, sem um contraponto civilizacional, que hoje, no sistema internacional, é dado pela ONU, pelo Conselho de Segurança, você provoca esse ressentimento dentro do território, ou seja, aquela criança palestina que viu seu irmão, seu pai, sua mãe serem explodidos ou soterrados por um míssil israelense, ele não vai virar um monge tibetano, budista, dentro do lugar. Não. Ele é, basicamente, o combustível da violência nos próximos anos. Porque isso gera o sentimento de revolta, de indignação e, de alguma maneira, inclusive, de revanche. Né? E tu estás dizendo, bom, agora Israel abre um outro front, começa a matar gente no Líbano. Ou seja, leva mais violência para dentro desse Líbano. Nesse cenário, o que tu estás dizendo é que o resultado desse processo é uma retomada de um processo de violência cada vez maior, em que o indivíduo se vê forçado a utilizar aquilo que ele tem de mais importante, que é a sua própria vida, pela causa. Né? E isso é a origem essencial do terrorismo. E é isso que nós tentamos o tempo inteiro evitar. Quando eu tenho dito isso para as pessoas não entendem muitas vezes, Tenório. Quando a ONU reconhece alguns grupos que lutam pelo direito à terra na Palestina, reconhece como grupos políticos, ela não está fazendo isso porque ela é bobinha, porque ela é ingênua, mas ela sabe que se esses grupos não tiverem um caminho de negociação, de conversa e de garantia de um certo limite de violência, eles vão também para a violência extrema. E aí nós entramos num círculo vicioso que me parece que é o círculo que o Netanyahu quer criar hoje no Oriente Médio. Como tu bem mencionou, os próprios países, os próprios grupos políticos israelenses que são contra o Netanyahu e que dizem que isso não pode acontecer, e eu conheço vários judeus progressistas que são contra as políticas do Netanyahu, que são a favor dos direitos humanos, que falam isso o tempo inteiro. Inclusive agora surgiu a informação de uma professora nos Estados Unidos que está sendo demitida porque ela é israelense e ela denunciou o genocídio lá colocado. Então veja que isso acontece no mundo inteiro, mas tu estás nos trazendo esse processo de violência vai iniciar um ciclo de retroalimentação que vai levar junto a segurança do próprio povo de Israel dentro do seu território, né? E isso tende a nos trazer uma situação de insuportabilidade no Oriente Médio, me parece. E aí é que eu te pergunto nessa situação, como sair disso, Tenório?
Como evitar isso? Porque esse é o pior dos cenários. As pessoas voltarem a se explodir, as pessoas voltarem a utilizar os seus corpos como forma de ação política. Como fugir disso? Fernando, eu penso o seguinte: Israel, ele é um instrumento do imperialismo ocidental contra os povos do Oriente Médio, assim como o imperialismo é inimigo mortal dos povos livres. É contra a Venezuela, é contra Cuba, é contra a Bolívia, é contra a Colômbia, é contra países da África que são soberanos e não se curvam ao domínio imperial, é contra a China, é contra a Rússia, é contra o Irã, é contra todo mundo, porque esses países livres, soberanos, não se subordinam ao humano. No caso do Oriente Médio, no caso de Israel, Israel serve a esta política imperialista dos Estados Unidos. E age de maneira inescrupulosa, arrogante, violenta. Olha, Fernando, o exército israelense, ele age baseado naquilo que eles denominaram de doutrina da Ria. Da Ria é o nome de um bairro libanês que eles arrasaram em 2006, né? E essa teoria é o seguinte: a essência dela é causar destruição em larga escala, destruir toda a infraestrutura daquele lugar, sem distinguir objetivo militar, civil, se tem crianças, se tem escola da ONU, se tem igreja, se tem mesquita, não quer nem saber. É Gaza, o exemplo de Gaza. Gaza em 2008, Gaza em 2010, Gaza em 2014. Então, Israel age dessa maneira. Então, esses povos, tanto o povo palestino quanto o povo libanês, e você mencionou bem, esses povos oprimidos, destruídos, assassinados, eles não vão para casa chorar, eles estão ali apoiando a resistência, muitos jovens aderindo às forças da resistência para combater o inimigo. E isso não é uma característica palestina nem libanesa. Vocês lembram do Vietnã, vocês lembram de Stalingrado, vocês lembram dos partisães na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, pessoas do povo que se juntavam às forças de libertação dos exércitos nacionais para combater o nazifascismo, né? Então, você veja só, vai chegar uma hora que o Hezbollah vai ter que usar armas mais fortes contra Israel, né? Ontem, os Houthis do Iêmen dispararam um míssil hipersônico que caiu nas proximidades do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, quando o Netanyahu estava chegando com seu avião escoltado por caças da Força Aérea. Eles não detectaram os mísseis do Iêmen. Hoje, na noite iemenita, Israel bombardeou o aeroporto de Rodeiza, bombardeou a refinaria, bombardeou uma central de energia. Ou seja, a escalada está crescendo, né? A resistência do Iraque, a gente não fica sabendo, mas diariamente a resistência do Iraque faz ataques a posições militares. Dos Estados Unidos, inclusive. O Hezbollah e o Hamas, até agora, não atacou, não bombardeou nenhuma área civil. Você não tem notícia de uma criança israelense que tenha sido morta por qualquer um desses bombardeios. Todos os alvos são militares. Mas tudo tem limite, né? Vai chegar um momento que eles vão ter que utilizar armas mais potentes para deter essa destruição e esse extermínio, né? O genocídio que Israel transferiu agora para o Líbano, e certamente vai haver uma escalada. Pode ser que, neste momento, o povo israelense se dê conta de que eles não podem tudo, e eles não estão protegidos, porque, de fato, não estão protegidos pelas forças de defesa de Israel, né? Olha, os drones do Hezbollah estão entrando em Israel como passarinhos. Esse sistema Iron Dome é falho, ele não consegue deter essa tecnologia dos drones suicidas do Líbano, né? Então, eu penso que essa escalada não é boa nem para o Líbano, porque Israel vai continuar bombardeando, não é boa para os palestinos e muito menos para Israel, porque, embora a gente queira a paz, mas a guerra tem seu lado trágico, né? E pode atingir essas forças israelenses.
E eu queria, finalizando, Fernando, uma questão que você colocou, né, sobre a questão dos judeus. Né? Muitos judeus israelenses e muitas pessoas que não são judeus, mas são israelenses, não querem essa guerra, não querem Netanyahu. Todo dia tem milhares de pessoas nas ruas. No mundo inteiro, os judeus que não sofrem a pressão que os judeus sofrem no Estado de Israel, realizam manifestações contra este genocídio na Palestina, em Nova York, que é onde tem a maior população de judeus do mundo, né? Enquanto cidade, manifestações gigantescas, porque judeu não significa ser sionista, judeu não significa ser apoiador do genocídio de palestinos por Israel. O sionismo, ele se apropriou do judaísmo como um instrumento de defesa. Israel ataca fervorosamente, criminosamente, massacrando populações em Gaza, a Cisjordânia e no Líbano. Ataca como força militar e se defende como religião. Porque qualquer pessoa que for fazer crítica contundente ao Estado de Israel, essa organização que tem aqui no Brasil, representante dessa gente, vai processar por antissemitismo. Ora, o Breno Altman sofre muito isso também, né? O companheiro Breno está sendo perseguido só porque ele chamou os caras de covardes, que é o que eles são. Eles não quiseram debater com o Breno. Breno disse que eles são covardes porque atiram pedras e não querem dialogar. Aí o companheiro está sofrendo um processo na Justiça de São Paulo. Graças a Deus que esse processo vai subir para a instância superior. Espero que tenha um desembargador de bom senso, que não seja alguém vinculado a esses grupos, né, que apoiam o terrorismo de Israel no mundo inteiro. Deixa eu te perguntar duas coisas aqui importantes. A primeira e essa discussão que está acontecendo agora, né, surgiu aí nos últimos 2 dias, de que haveria acontecido uma traição do Irã ao Hezbollah, que o Irã teria, de alguma maneira, liberado ou demonstrado a localização do Nasrallah, e de que isso estaria trazendo uma certa confusão às forças naquela região, as forças de resistência. Tu tens alguma informação um pouco mais clara a respeito disso, ou isso é parte do processo de desinformação que antecede a guerra? A gente conhece, estuda isso há muito tempo, isso foi usado na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, quer dizer, você cria dissensões dentro do campo para efetivamente diminuir a capacidade de resposta. Como é que está essa relação entre o Hezbollah e o Irã, que a gente sabe, o Hezbollah é criado a partir de 86 aos moldes das forças da Revolução Iraniana de 79, quer dizer, foi inspirado naquilo ali. Por isso a ligação tão próxima entre os dois nesse processo. O que significa essas informações de ruptura, de traição, e por que o Irã ainda não reagiu a isso, na tua opinião? Olha, Fernando, sinceramente, eu não acredito nesses boatos. Né? Quando o mártir Ismail Haniyeh foi morto lá em Teherã, surgiu tipo coisa assim, não, isso foi o Irã, tem o dedo do Irã, como é que o Irã deixa o cara ser morto dentro do seu próprio país? Né? Então, houve esses boatos. Agora voltou. Não, mas tem o dedo do Irã. Aí tem uma série de teorias da conspiração, que o presidente do Irã teria ligado para o Nasrallah e eles rastrearam o telefone. Eu acho isso fora de propósito, porque o Irã tem demonstrado, desde o início da luta de resistência do Líbano, um compromisso diário, fervoroso, de apoio à luta de resistência libanesa. A capacidade militar do Hezbollah é principalmente fornecida pelo Irã, a tecnologia, os insumos, etc. Né? O próprio presidente e o líder da Revolução Iraniana, o Sayyid Ali Khamenei, por ocasião do martírio de Hassan Nasrallah, deram declarações que demonstram isso, o compromisso
do Irã com o Hezbollah, com o Líbano, né? Tem até uma declaração do presidente Pezeshkian, que eu anotei aqui, não estou encontrando, que foi uma declaração pública dele em relação à questão do compromisso com o Líbano, né? Então, eu acho que não passa de boatos mesmo, não acredito que haja essa conspiração, né? Que possa enfraquecer a resistência libanesa, muito menos o Hamas, né? Mas o Líbano abandonou, aliás, o Irã abandonou a resistência palestina, o Irã abandonou a resistência libanesa. Essas forças de resistência, elas têm uma dinâmica própria, né? Tem uma dinâmica própria da ação, não depende de uma decisão ou de uma ação que o Irã possa exercer que vire o jogo, né? Por exemplo, Israel assassinou Ismail Haniyeh em Teherã. O Irã disse que ia retaliar. Mas o Irã não retaliou até agora, então não vai fazer nada, ficou por isso mesmo. Não, a dinâmica persa, como a dinâmica árabe, libanesa e palestina, é diferente de Hollywood. Não, o custo é diferente, né, Said? O custo é diferente. Uma entrada, um bombardeio do Irã significa entrada na guerra e, de alguma maneira, significa a fazer aquilo que o Netanyahu hoje quer que faça, né? Porque, e a gente estava conversando antes sobre isso, né? As eleições norte-americanas são no dia 5 de novembro, né? E esse momento agora, esse próximo mês, é o momento mais frágil de qualquer governante norte-americano. Por quê? Porque existe um processo organizado nos Estados Unidos de pressão de Israel sobre os políticos naquela região. Então, quando eles precisam de voto, quando o presidente norte-americano precisa de voto para se eleger, ele está numa situação de fragilidade. Nem Kamala Harris, nem Donald Trump, embora o Donald Trump tenha dado uma declaração aí nos últimos dias que é assustadora, dizendo que se ele perder a eleição, a culpa são dos judeus. Então, assim, todo mundo ficou preocupado com o que ele disse, né? Mas nenhum dos dois presidentes está a fim de perder o apoio da população, da comunidade israelense nos Estados Unidos, porque sabe que isso significa uma quantidade de votos que vai sair e pode resolver a eleição. Então, esse é o momento mais frágil da liderança norte-americana. O que eu estou dizendo com isso? Mesmo que os Estados Unidos queiram a paz no Oriente Médio, e eu vou imaginar essa perspectiva porque somos internacionalistas, ninguém aqui defende guerra, nem absolutamente nada disso, mas mesmo que os norte-americanos queiram isso, o presidente norte-americano até o dia 5 de novembro está de mãos atadas. E, portanto, esse é o momento em que Netanyahu está subindo a violência. Se o Irã responder, não há mais saída, quer dizer, o conflito no Oriente Médio entra num redemoinho próprio de espiralar até uma guerra completa. Deixa eu te perguntar, Said, o que tu imagina que acontece nos próximos 30 dias, pelo menos até a eleição de Israel? Será que o Oriente Médio segura essa onda? Será que a gente respira e aguenta mais bombardeios de Israel sem necessariamente entrar nessa guerra? Ou você acha que nós atingimos o limite e que as forças de resistência, a partir de agora, devem dar uma resposta, e essa resposta, imagino eu, deve levar a mais violência pelo lado de Israel, e assim Netanyahu ganha? O que tu pensa que acontece nos próximos 30 dias? Olha, sinceramente, eu creio que ninguém sabe o que vai acontecer no Oriente Médio nas próximas semanas, né? Porque é o seguinte, tanto a resistência palestina quanto a resistência libanesa, elas se mantêm com seu moral elevado, não se abateram pelo assassinato dos seus líderes e nem muito menos com o martírio em massa, a destruição dos seus países, né? Caso, se a gente considerar a faixa de Gaza nessa condição, né? E eles sabem também que Israel está no limite. Israel tem um exército desgastado, tem uma tropa cansada, tem um exército que é militarmente dependente dos Estados Unidos. E você vê, nesse processo eleitoral bipartidário estadunidense, onde o lobby sionista manda nos presidentes, e aí não é teoria da conspiração, tá aí a história. Tem livro já escrito sobre isso? Tem, sobre muita elaboração sobre essa questão. E vocês viram, agora na campanha, no início da campanha dos Estados Unidos,
tanto a Kamala Harris quanto o Donald Trump se derramando em apoio a Israel, amores por Israel. Um querendo demonstrar que apoiava mais Israel do que o outro, que passava mais o pano do que o outro. Né? É claro que esse posicionamento de ambos diz respeito a essa influência que o lobby sionista exerce sobre as campanhas, os partidos e o próprio poder estadunidense. Né? Campanha nos Estados Unidos é diferente da campanha no Brasil. Né? Lá tem o financiamento privado de muitos bilhões de dólares, né? Que o dinheiro arrecadado influencia muito no nível da campanha. Eu penso, viu, Fernando, que passada a eleição nos Estados Unidos e com a situação definida, eu penso que eles serão obrigados a ter uma posição não eleitoral em relação a essa ação de Benjamin Netanyahu, porque vai chegar na mesa fria. E agora? A guerra está acontecendo, o extermínio está acontecendo, a destruição está acontecendo. As forças da resistência não vão parar. Né? O Hezbollah não vai parar. E os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai derramar uma bomba nuclear para acabar com todo aquele povo, para agradar Israel? Israel fazendo o que está fazendo, desgastando os Estados Unidos. E tem mais. O preço dessa guerra, que é muito elevado, ela está saindo do bolso do contribuinte estadunidense. E na economia tudo tem limites. Israel é um país quebrado. A Bolsa de Valores de Tel Aviv cai dia após dia. Eles dependem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, se não puser um pé no freio, eles não vão conseguir dar conta do que Israel está fazendo às custas do contribuinte estadunidense. Então, eu penso que, passada a eleição nos Estados Unidos, essa demagogia em favor do lobby sionista vai acabar, porque vai ser a dura realidade. Embora todo mundo sabe que os Estados Unidos vivem das guerras. Né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos essa semana anunciou a doação de 8,7 bilhões de dólares para Israel. São 8,7 bilhões de dólares, nem dinheiro não, é em foguete, é em míssil, é em armas, é munição, é carro blindado, etc. E etc. É doação, não é empréstimo, né? É doação, não precisa pagar de volta. Não tem de volta. Só que é o seguinte, esse armamento que é doado a Israel, ele é fabricado nos Estados Unidos, ou seja, movimenta a indústria, movimenta os lucros das grandes corporações financeiras de Wall Street, da indústria bélica, etc. Né? Que é quem que está por trás dessa indústria? O lobby sionista, são dessa gente aí. Então, a eles interessa essa guerra, por isso que eles dão tanto dinheiro, porque vocês lembram, antes da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos estavam com a ameaça de uma grande crise. A guerra na Ucrânia, com a Europa pagando a conta, o cofre, o Tesouro Nacional estadunidense pagando a conta, a indústria bélica, se recuperou e o PIB voltou a crescer a partir da guerra. Então, o imperialismo precisa da guerra como um oxigênio para sobreviver até o momento do seu estrangulamento. Porque Lenin já dizia, né? Essa fase do capitalismo, das guerras, do imperialismo é a última. Depois disso, vem as revoluções e não tem quem segure mais. É o que eu penso que pode ocorrer nos países árabes, entendeu? No sentido de que o poder local não vai segurar. Você vê, o rei da Jordânia é sionista, no sentido do apoio a Israel, ficar quieto ali. Mas, diariamente, em Amman e muitas cidades importantes, tem manifestações gigantescas. Tem uma manifestação, Fernando, que ocorre todos os dias, todas as noites, na porta da embaixada de Israel em Amman. Todo dia tem repressão e todo dia tem gente. Ou seja, essa onda libertária, consciente, de apoio à Palestina, dos árabes, porque, sabe, se Israel derrotar a Palestina, ele vai para cima da Jordânia, vai para cima da Síria, vai para cima do Iraque, enfim. Então, é uma questão de sobrevivência como etnia, como povo semita, árabe, o povo originário daquela região do mundo, do Sudeste Asiático, né, da Península Arábica. É uma questão de sobrevivência do povo originário.
No fundo, Said, eu queria te ouvir, nós estamos aí em quase um minutinho para terminar, mas eu queria te ouvir o seguinte, me parece que não há espaço mais para essa violência no Oriente Médio, sem que isso redunde numa guerra de grandes proporções, me parece isso, me parece que todos ali na região, todos os países chegaram ao seu limite. E que se essa guerra não for iniciada nos próximos dias, muito se deve ao poder de resistência e de, vamos dizer assim, de cuidado com essa questão civilizacional dos países muçulmanos e não de Israel, já que Israel está buscando esse conflito em todos os lugares, né? O que a gente, aqui no Brasil, distante, pode fazer para aumentar a chance desse caminho de paz? O que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer? Uma das coisas que a gente sempre pede é que não se esqueçam da Palestina, continuem falando da Palestina, compartilhando a Palestina, mas o que mais a gente pode fazer nesse sentido de busca incessante para que esse conflito não aconteça, porque não é de interesse em absolutamente ninguém, nem mesmo da população de Israel? Fernando, você sabe, e a audiência do Horta da Verdade sabe, que o Brasil é um país importante na geopolítica global, né? O presidente Lula é um líder muito respeitado por todas as forças de direita, de centro, de esquerda, como uma pessoa do diálogo. Eu penso que o movimento de solidariedade está fazendo a sua parte no Brasil, muitos comitês pelas capitais, cidades importantes, solidariedade ao povo palestino, denunciando os crimes de Israel. Nós precisamos pressionar o governo brasileiro para que rompa relações com Israel. Isso seria uma mensagem ao mundo e à própria Israel e aos Estados Unidos, no sentido de parem com isso, vocês vão levar o mundo a uma conflagração global. Israel está desesperado, ele aposta numa solução violenta a curto prazo, mas Israel sabe também que, por outro lado, a resistência desses países não se vincula ao desespero, mas pela perseverança. Os palestinos estão há 359 dias sob fogo permanente, sem água, sem comida, sem energia, sem internet, sem nada, sem ter onde dormir. Estão lá resistindo, porque a ideia da soberania, da paz, da independência nacional é uma coisa muito forte. E esse povo, Fernando, você mencionou várias vezes, são de maioria islâmica. E todo muçulmano, quando encontra com outro, diz salam aleikum, queremos a paz, que a paz esteja com você. Ninguém mais do que esse povo precisa de paz. São séculos e séculos sob domínio ocidental, né? Você, se observar a história, o que ocorre hoje não ocorria antes do advento do imperialismo, do sionismo, etc. Então, eu penso que no caso nosso, brasileiro, pelo prestígio internacional que o Brasil tem e que o presidente Lula tem, nós temos que pressionar o governo brasileiro a romper relações com o Estado terrorista, genocida e criminoso de Israel. Seria um grande sinal para o mundo, para a ONU, para o Conselho de Segurança, para os Estados Unidos e o seu novo governo, que vai sair daqui a um mês, né? Enfim, eu acho que essa seria a ação mais vigorosa e que poderia contribuir como uma sinalização do isolamento e da necessidade de parar essa guerra, do isolamento de Israel e parar essa guerra, para que isso não vire uma catástrofe global. Obrigado, Said, estamos em cima da hora. Muito obrigado pelo papo, te agradeço demais essa percepção. Eu também concordo com você, acho que nós precisamos evitar essa guerra a todo custo, mas esse todo custo já está ficando demais. Nós sabemos o custo que os povos palestinos, que as populações palestinas e que os povos do Oriente Médio, Líbano, Síria, estão sofrendo com isso tudo, então é preciso que um sistema internacional venha em acordo com isso para tentar trazer um pouco de civilidade nesse processo. Agradecer demais a presença de todo mundo aqui, às 20 horas chegamos ao fim e obrigado por todo mundo estar presente, não te esquece de dar o like, não te esquece de se inscrever nos canais e passamos a bola. Obrigado, Said, espero que em outros momentos a gente possa conversar também. Um grande abraço para todos vocês, até mais. Até mais, grande abraço, Fernando.